A palestra já vai começar, mas antes eu faço um convite para você. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Boa palestra! Bom dia para vocês. Quero agradecer a presença de vocês no frio de julho, vencendo o chamado da cama para estarem presentes aqui nesse dia de hoje. Quero agradecer também o convite da editora Paulus, daqui da Livraria Paulus, por participar desse projeto, que é um projeto que leva conhecimento de uma forma ampla e restrita, com um acesso bastante popular. E hoje eu venho conversar aqui com vocês sobre trauma. É um tema que muitas vezes é interpretado como uma coisa muito distante, mas que talvez ao final dessa apresentação a gente consiga chegar a um outro conceito da representação do trauma para o nosso desenvolvimento, do que o trauma faz conosco, das boas e das possibilidades, né, que ele pode gerar. Antes eu queria me apresentar para vocês, algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não. Eu sou João Rafael Torres, sou analista junguiano, psicoterapeuta, tenho algumas especialidades, tenho direcionado muito o meu trabalho para questões de dinâmicas relacionais, e hoje eu estou saindo um pouco desse meu script para falar de um tema que eu acho que é um tema importantíssimo dentro da psicologia e de uma forma geral, mas também que tentar direcionar isso para um público leigo, eu acho que faz parte da nossa obrigação, né, de disseminar esse conhecimento. Para me basear nessa palestra de hoje, eu usei basicamente esse livro, que é O Mundo Interior do Trauma, do Donald Kaucher. Ele é um pós-doc em psicologia americano. Esse livro foi lançado em 1996, só chegou aqui no Brasil em 2013, e para mim, para a minha atuação clínica, ele foi um diferencial gigante, porque, a meu ver, ele fala de algo que é quase evidente dentro da psicologia analítica, da psicologia junguiana, mas ele traz uma abordagem diferenciada sobre a natureza arquetípica do trauma e a formação de uma estrutura de defesa arquetípica a partir do trauma, que eu acho que muda completamente a nossa capacidade de compreensão desses eventos, não só na vida dos nossos clientes, mas principalmente na nossa vida pessoal. O trauma ele pode ser definido de uma forma bem simples como uma dor ou uma ansiedade que é insuportável para a psique. É algo que a psique ela não consegue deter e assimilar de uma forma natural ou com as dificuldades naturais e aceitáveis, e que a partir daquele momento é como se algo quebrasse dentro de nós, e a partir de então a nossa interpretação da realidade vai ser muito pautada, vai ser muito permeada por isso. Para começar, eu trouxe aqui um esquema bem básico, vou tentar ser bem sucinto, vou tentar fazer uma coisa que é quase impossível, e eu sei que eu não vou dar conta, mas de qualquer forma é uma tentativa de sintetizar a dinâmica da psique a partir da psicologia analítica, da parte da psicologia junguiana, em um esquema que ajude a compreensão aqui de outros conceitos que virão ao longo dessa manhã. Nós temos um princípio dentro da nossa psique, que é o que nós chamamos de ego. O ego é como se fosse um sintetizador de tudo aquilo que a consciência consegue deter. O que é isso? É o eu. Eu sou João, eu estou dando uma palestra, eu estou em Brasília, eu estou me sentindo ansioso, nervoso por estar nesse papel. Tudo isso que eu estou narrando, né, tudo aquilo que eu atribuo a mim,
é uma marca do ego, é uma forma de a gente conseguir perceber o ego no nosso cotidiano. Mas será que tudo isso que eu narrei de fato está acontecendo? Ou será que tem como a gente definir a realidade a partir somente daquilo que o eu consegue olhar, observar, nomear, distinguir? Tem vários outros fatores que estão acontecendo aqui de uma forma subjacente que vão extrapolar esse eu, né? E é isso que nós vamos chamar de inconsciente. Tudo aquilo que escapa à consciência está englobado dentro desse inconsciente. Essa é a base não só da psicologia analítica, da psicologia junguiana, mas de todas as psicologias que estão direcionadas para a análise do indivíduo de uma forma mais global, como a psicanálise, por exemplo. A diferença é que cada teórico ele vai sistematizar a relação entre esse eu e esse inconsciente de uma forma distinta. Nós, na psicologia analítica, vamos distinguir essa percepção entre eu e inconsciente e vamos ter um papel muito importante dentro do inconsciente, que é a sombra. A sombra ela vai ser o porão da nossa casa. O porão da nossa casa não é aquele lugar onde a gente vai guardar tudo aquilo que não tem muito valor, que não tem uma necessidade de estar à mostra, de estar ali disponível. Ou então aquilo que é grande demais, difícil demais, perigoso demais, estranho demais. É ali que a gente vai guardar todo esse artefato. É uma forma de a gente tentar uma compreensão aí básica do que seria a sombra para o inconsciente dentro desse olhar junguiano, né? Na sombra, então, vão estar todos os conteúdos que de alguma forma foram... de alguma forma alcançaram a possibilidade de vir à consciência, mas que a consciência não teve a capacidade, a chance de absorver e assimilar. Então aquilo ali vai descer e vai virar sombra. Além disso, nós vamos ter, de uma forma em antagonismo à sombra, nós vamos ter uma outra estrutura que se chama persona. A nossa casa tem um porão onde a gente guarda um monte de coisa no escuro ali para a gente não sequer perceber que está por ali, né? A sombra é aquilo que fica dentro de um lugar que é indiferenciado, né? Pois é, mas a nossa casa também tem uma fachada, não é verdade? Uma fachada que nós usamos para tentar transmitir para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão passando na nossa rua, algum tipo de mensagem. A persona ela vai ser, então, uma atribuição funcional dentro da nossa psique. Ela funciona como? Ela vai pegar algum aspecto que seja meu e ela vai, de alguma forma, dar ênfase, ela vai ampliar aquele aspecto para que seja visto pelo outro de uma forma prioritária e não diante de mim, daquilo que eu sou, diante das minhas inconsistências, das minhas dificuldades. Quando a gente veste uma roupa, a roupa que nós usamos, ela vem do nosso guarda-roupa, não é verdade? De alguma forma, aquilo dali já foi escolhido por eu ter uma identidade com aquilo. Então, assim, a persona não é que ela vai ser completamente diferente do que eu sou. Não, existe uma relação de identificação com aquilo. Mas eu não posso querer dizer que eu sou a roupa que eu visto. Não é porque um médico sai de casa todos os dias de jaleco e estetoscópio pendurado que ele seja médico 24 horas por dia o ano todo. Não é assim? Tem horas que ele vai ser médico, tem horas que ele vai ser pai, tem horas que ele vai ser marido, tem horas que ele vai ser religioso. Só que a persona, ela muitas vezes, ela cristaliza uma imagem. E aí o tempo todo eu meio que reconheço aquela pessoa não como esse indivíduo plural, mas como o médico. Um outro aspecto que é importante da gente definir aí na nossa persona, nessa estrutura toda, é que existe uma divisão entre essa imagem da consciência e do inconsciente e de um inconsciente mais profundo.
Então, nós traçamos aqui uma linha que separa o inconsciente pessoal de uma outra qualidade do inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Qual é a diferença? O inconsciente pessoal está muito marcado a partir das nossas experiências, daquilo que nos foi dado por herança direta, né? A história familiar que a gente tem, a nossa capacidade de assimilação da realidade. Tudo isso vai estar mais próximo de nós, mais próximo desse ego. E isso vai constituir um inconsciente, que é um inconsciente pessoal. Então vamos lá, aqui tem, acredito eu que tenha algumas mães, né? Todas essas mães viveram a mesma experiência de maternagem? Cada uma viveu uma experiência que é uma experiência distinta da outra, não é? Então, assim, teve uma que teve uma gravidez de alto risco e que teve que cuidar muito desse período gestacional e que quando o filho nasceu foi uma realização muito grande e esse filho vem com uma força tal. Teve outra que teve uma gravidez que foi uma gravidez indesejada, mas que manteve essa gravidez e que a partir disso essa relação se construiu. Tem a mãe de um filho, tem a mãe de 5 filhos. Então, cada uma dessas imagens de maternagem, ela vai ter uma experiência que é uma experiência pessoal do que é ser mãe. E isso vai constituir algo dentro desse inconsciente pessoal. Toda vez que se acionar a ideia de mãe, essa pessoa ela vai estar investida por um papel, mas um papel que tem muito da sua história, da mãe que teve, das mães que presenciou. Não é assim? Só que se a gente for pensar em todas as mães, a gente vai fazer um compilado de uma série de atribuições que são muito semelhantes, como cuidar, nutrir, proteger. Né? Essas coisas elas não têm uma similaridade muito grande? Então a experiência de mãe de cada pessoa, de cada mulher no caso, né, ela vai, de alguma forma, vai constituir algo dentro desse inconsciente coletivo do que diz respeito a ser mãe. Ser mãe hoje, ser mãe no século XII, ser mãe na China, ser mãe... Todas as mães do planeta, elas vão ajudar a construir uma imagem de mãe que é uma imagem genérica do que seria ser mãe. E ali você vai ter várias faces de mãe, né? Você vai ter a mãe que é mais terna, que envolve mais o filho, que é um aspecto da maternagem. Você vai ter a mãe que é uma mãe possessiva, devoradora, que é outro aspecto da maternagem. Ali você vai ter uma pluralidade de faces dentro dessa ideia de mãe que vão construir aquilo que a gente chama de arquétipo. Existe um arquétipo materno, ou seja, é uma imagem de uma mãe genérica que carrega todas as possibilidades de maternagem e que, de alguma forma, esse arquétipo ele é retroalimentado cada vez que uma mulher pare uma nova criança ou até mesmo quando adota uma nova criança e faz nascer dentro dela esse chamamento de maternagem. Os arquétipos, então, eles vão corresponder a uma série de formatos pré-concebidos para tudo que existe. Eu usei aqui o exemplo de mãe porque é um arquétipo que não foge de nenhum de nós. Né? Todos nós, mesmo os que têm paternagem negada, mas maternagem é uma coisa que a nossa espécie é uma espécie que sem maternagem ela não sobrevive. Então é por isso que eu trago esse exemplo, por ser um exemplo que toca a todo mundo de uma forma mais ampla, né? De uma forma quase que genérica. Quase não, genérica. Né? Todo mundo tem essa experiência. Só que tudo é arquetípico. Nesse lugar que eu estou hoje, eu estou vivendo um papel que é um papel arquetípico. Um papel de palestrante, de professor, ele é um papel arquetípico. Por quê? Porque já existiram professores na história da humanidade desde sempre.
Sempre que alguém precisou ensinar algo para a outra pessoa, a função que se estabelece é uma função muito semelhante. O professor ele tem esse dever de estar ali instruindo, de estar transmitindo uma informação, de partilha. E esse papel, ele é um papel quase que universal. Todos os professores são iguais? Não. Cada professor vai atuar de uma forma, vai ter uma didática própria, vai ser uma classe, uma categoria de professor diferente dos demais. Não é assim? Então, o professor é arquetípico, a mãe é arquetípica, a prostituta é arquetípica, o brigão é arquetípico, qualquer papel, qualquer função que se estabeleça, não existe nada de novo sobre a face da Terra. A gente vai estar sempre repetindo algo que já foi feito por outras pessoas e que, de alguma forma, alimentaram um arquétipo, um olhar mais coletivo, mais genérico sobre aquele determinado tema. Do outro lado, nós vamos ter os instintos. Os instintos estaria para o arquétipo no funcionamento do nosso corpo, na manutenção do nosso corpo, na manutenção biológica do nosso corpo. Então, assim, uma pessoa com fome é capaz de matar outra. Não duvidem disso. Por mais civilizados que vocês sejam, mas que nós sejamos, né? Mas, de alguma forma, numa situação limítrofe, o instinto vai vir de uma forma mais bruta, de uma forma mais inteira, e ele vai atuar promovendo uma mudança que muitas vezes vai até contra toda essa civilização que a gente recebe, que a gente assimila ao longo da vida. Então, é lembrar que o instinto é a nossa parte animal, vamos colocar assim, enquanto que o arquétipo é a nossa parte espiritual. Dá para fazer esse jogo. E tudo isso acaba sendo... esqueci de um pequeno detalhe. Existe uma ponte entre esse nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Dentro da psicologia analítica, nós vamos nomear essa ponte de ânima e ânimos. É um conceito amplo e complexo que eu não vou abordar aqui, mas é a parte feminina que existe dentro do homem e a parte masculina que existe dentro da mulher. É só isso? Não. Ela é o nosso contrário. Ela é o outro lado. Ela é a face que, de alguma forma, está menos próxima da consciência, está menos próxima daquilo que a gente experimenta no nosso cotidiano, está menos próxima daquilo com o que eu me identifico, mas que é a partir disso que a gente vai acessar esse lugar, que é um lugar mais profundo. Mas, como eu disse, esse assunto não é assunto para a gente abordar aqui hoje, tá? Toda essa dinâmica do inconsciente, da consciência, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, é permeado por afeto. O conceito que a gente tem dentro da psicologia analítica sobre afeto é a emoção. Mas é a emoção que vem de uma forma pura, intensamente clara, transparente, forte, mobilizadora. Então, assim, a gente pode pensar que o afeto ele é o agente que, de alguma forma, ele agrega e ele organiza a nossa psique a priori. É a cola. Se eu tenho com você uma relação de afeição, uma relação afetuosa, seja um afeto positivo ou seja um afeto negativo, eu estou vinculado a você. Então, se eu sinto ódio de uma pessoa, eu não consigo esquecer dela, não é assim? Eu não consigo me desprender da imagem dela. Por mais que o ódio seja dos afetos, aquele que a gente mais rechace, que seja o menos confortável de a gente poder experimentar, mas o afeto ele é o que gera amálgama dentro da nossa dinâmica psíquica. E assim sendo, ele vai participar de todo esse processo. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos deriva de uma dinâmica afetiva. É um afeto que se manifestou. E aí, assim como
os arquétipos eles são universais, os afetos também são universais, não é? Quem está sentindo raiva do mesmo jeito em todos os lugares do mundo. A raiva afeta da mesma forma todas as pessoas, cada um reage de uma forma diferente, mas a experiência da raiva ou de qualquer outro afeto, da raiva, da vergonha, do desejo, do qualquer afeto, ele toma a gente de uma forma muito global. Não só global por atender a toda a humanidade, mas também na nossa individualidade, dentro do nosso psiquismo, ele é global. Se eu peço para que você se concentre no momento mais emocionante da sua vida, aí você fala, o momento mais emocionante da minha vida foi quando eu consegui comprar uma casa. E eu pedi para você ficar tentando reconstruir na sua imagem, nas suas memórias, aquele dia, aquela hora. Daqui a pouco, seu coração já não está batendo no ritmo que estava batendo antes. A sua temperatura já não é mais a que você estava apresentando antes. Você pode se emocionar, você pode vir a chorar e tal, ou seja, o seu corpo ele é impregnado por aquele afeto e ele reage a esse afeto. Da mesma forma, a nossa psique ela também vai ter uma participação imediata quando o afeto nos toca, quando essa energia chega até nós. E é imediato. Não tem como você guardar o afeto para daqui a pouco, não tem como você definir que ele passe, né? Falar, não quero mais sentir isso, a gente continua sentindo, ele vai embora na hora que ele cumpriu a função dele. E a depender da forma como a gente aceitou essa função. O Jung dizia que os afetos são deuses que nos visitam. Aí imagina, se um Deus bate na sua porta e você mantém a porta fechada. O que vai acontecer? Quem é que pode mais? Quem está dentro segurando a porta ou um Deus que está do lado de fora? E um Deus quando te visita, será que ele vem à toa? Ele sai lá do lugar dele para vir te visitar à toa? Às vezes é melhor a gente deixar ele entrar, né? Deuses costumam carregar graças. Quando não cultuados, eles trazem desgraça. Mas é legal deixar entrar o afeto, é legal permitir que o afeto seja um mediador, um modulador das dinâmicas da nossa vida. E sendo legal ou não, nós estamos submetidos a isso. Então, é aquela religião que eu gosto muito, aceita que dói menos. Né? Assim, se a gente deixa a coisa fluir, ela tende a resistir por menos tempo. E toda essa história aí, todo esse desenho, é mediado por um princípio que nós chamamos de self. O self é a definição que o Jung deu para a totalidade psíquica. É o todo manifesto. Ou seja, todo é todo. É o todo-poderoso, é o todo... É tanto que ele identificou muito isso com a imagem de Deus. E que foi o grande problema, o calo na vida do Jung foi justamente esse, né? Por ele reconhecer isso e identificar isso como uma projeção que nós criamos para um ser que está fora, ele foi acusado de ser místico, de ser um lunático religioso, de ser justamente por ele reconhecer que se em toda a história da humanidade se acredita num princípio que é um princípio regulador, um princípio maior e que abarca a totalidade e que de alguma forma rege, isso não é uma realidade senão psíquica. Se isso atravessa a todos, é porque isso é um arquétipo, e um arquétipo que merece consideração. Segundo ele, esse é o arquétipo que mais merece a nossa consideração, justamente porque, se ele é total, ele possui dentro dele todas as possibilidades. E isso vai ser muito importante para que a gente possa compreender mais adiante a ideia do trauma. Tá?
E lembrando uma coisa, se é todo, não é Deus, o Deus bom, o Deus da beleza, da justiça, da certeza, é o Deus do todo. O Deus do todo abarca o bem e o mal. Abarca o desejável e o indesejável, todo é todo. Não é o todo que eu quero, não é o todo que a consciência tem uma identificação maior. Não, é um todo de uma forma literal, tá? De toda essa história aí, nós vamos ter para esse dia de hoje, nós vamos precisar de uma compreensão maior sobre o arquétipo. Eu já falei bastante coisa sobre ele, mas tem alguns detalhes que precisam ser ressaltados, né? O arquétipo, então, ele é o genérico diante dos nossos específicos. Como eu disse, a mãe genérica não existe. Mas, ao mesmo tempo, ela é alimentada o tempo todo pelas mães que existem e que formam uma imagem dessa mãe genérica. Ninguém pode encarnar uma mãe arquetípica, mas a gente encarna uma imagem desse arquétipo. Uma das faces desse arquétipo pode ser encarnada por cada mulher, quando ela materna, né? E esse arquétipo, ele é dual. Assim como eu disse que a imagem de Deus é dual, é um Deus que pode beneficiar, mas pode castigar, que pode trazer graça, mas pode trazer desgraça, o arquétipo também, ele é dividido entre uma face, que é uma face luminosa, não é? Que é uma face voltada para o espiritual, voltada para as potências positivas. É ruim colocar positivo e negativo, porque tudo isso é muito subjetivo, né? O que pode ser positivo para mim pode ser negativo para uma outra pessoa. Mas ele tem duas faces que são antagônicas, mas que falam da mesma coisa. É a moeda. Moeda do lado da cara e moeda do lado da coroa continua sendo moeda, não é assim? Então, assim, o arquétipo ele vai ter, de alguma forma, uma divisão entre um lado que é um lado luminoso e um outro lado que é um lado sombrio. O lado sombrio do arquétipo ele está muito ligado com o afeto. Ele é imediato como o afeto, ele é intenso como o afeto, ele muda de uma forma muito categórica como o afeto. Mas arquétipo faz parte dessas duas... Ele manifesta essas duas questões na sua totalidade. Tá? E também, quando nós pensamos no arquétipo, nós vamos pensar que ele vai ter uma dualidade sempre com um outro arquétipo. Existe mãe sem filho? Não tem como, né? A gente pensar na imagem de mãe se nós não pensarmos na imagem de filho, que ajude a compor esse papel de mãe. O arquétipo de filho é igual ao arquétipo de mãe? Não. Cada filho é um filho, existem várias possibilidades do que é ser filho, não é assim? Só que existe uma conexão íntima entre esses dois arquétipos que faz com que um não funcione sem o outro. Assim como não existe aluno se não existir professor. Ou não existe professor se não existir aluno. E o Hillman, que explicitou essa sacada, né, que é um teórico junguiano bastante importante, e que ele fala que nessa relação sempre vai estabelecer um jogo entre esses dois papéis. Aí a coisa vai ficando mais complicada, né? Porque assim, o arquétipo ele já carrega em si uma dualidade, ele está ligado com uma outra força que também carrega em si uma dualidade, a situação vai ficando cada vez um pouco mais complexa, né? E aí esse é o mote para o nosso próximo conceito. E essa parte é chata de conceito, mas ela é importante para que a gente possa seguir. Toda a nossa psique ela vai funcionar, tudo que nós recebemos de estímulo, de informação, todo novo que nos chega, toda experiência que precisa ser assimilada, ela vai ser assimilada de uma forma
meio que compartimentada. Como é que vai ser essa compartimentação? Eu estou fazendo errado. Essa compartimentação, feio, estranho, mas ela vai girar em torno do mesmo tema. Então vamos voltar lá novamente para a imagem da mãe. Quando nasce o filho, nasce uma mãe? Nasce, né? Mas essa mãe nasce pronta? Todas as referências dessa mãe já estão bem constituídas? Não. O que vai acontecer? Quando ela está lá e descobre a concepção, às vezes esse já é o momento em que o complexo de mãe nela se formou. Mas ela já tinha um complexo de mãe que vinha da relação dela com a mãe, não é? Mas se formou uma nova face dentro daquele complexo. Vamos sair do exemplo da mãe. Acho que o exemplo do professor pode ser mais fácil. Porque não mistura com tanta coisa. Primeira vez que uma criança vai para uma escola, ali nasce uma coisa dentro dela, né? Ali ela aprende a ser aluno. Ela está numa relação com um complexo de alguém que aprendeu a ensinar. Aí, o coleguinha tem uma dificuldade. E ele vai lá e ajuda o coleguinha. De alguma forma, ele dialogou com o complexo do professor e esse complexo nasceu dentro dele. E aí, todas as experiências que ele teve ao longo da vida inteira, que falam de aprendizado e de ensino, sobre a face do ensino, vão ajudar ele a compor uma imagem de professor dentro de si. Ficou mais claro? Então, assim, ele teve um primeiro contato com a experiência de ser professor. A vida chamou ele para viver aquele papel de ser professor. Naquele momento, aquilo é novo, é inédito para ele. O que vai acontecer? Aquela experiência ela vai ser uma experiência que vai ser carregada de afeto. Ou seja, ele vai se emocionar por esse novo. Vai chegar alguma emoção até ele, por ele estar sendo chamado a viver aquele novo. E aí aquele novo, aquela emoção forte, ela vai mobilizar um arquétipo, que é o arquétipo do professor. E aí, de lá, do arquétipo do professor, que ele vai tocar, que ele vai beber daquele arquétipo do professor, vai nascer dentro dele uma imagem de professor em si. Aí ele viveu aquela experiência, certo? Ali ensinando para o coleguinha. E aí o coleguinha ficou muito agradecido, as pessoas que estavam no entorno elogiaram, ele viu que ele tinha facilidade para fazer aquilo, ou seja, surgiu a partir dali uma espécie de gratificação. Ele foi recompensado, bem recompensado por aquele papel, não é? Aí o que é que ele vai fazer? Vai querer ensinar um outro coleguinha. Daqui a pouco ele vai ser monitor da sala. Daqui a pouco ele vai estudar e vai querer ensinar e vai virar professor e vai virar pós-doc. Vai ser professor dos formadores de professores. Todas essas experiências que ele viveu e todos os afetos que permeiam essas experiências vão compor aquilo que a gente chama de complexo. Isso funciona para o professor? Isso funciona para tudo. Todas as nossas experiências na vida, elas vão ser assimiladas e elas vão ser aglutinadas dentro de algo que é complexo. Complexo por quê? Porque são vários fatores em comum, tratando sobre o mesmo tema, orbitando sobre o mesmo tema. E aí a gente olha e vê que aquilo ali faz parte de uma coisa que se parece, né? O complexo, ele tem uma função dentro de nós, ele é tão importante para a nossa psique, que ele vai virando outros eus. Será que eu falo com essa mesma modulação de voz, com essa mesma postura, usando essa mesma didática o tempo todo? Não, graças a Deus. Né? Por quê? Porque existem outras demandas dentro de mim, existem outras necessidades, existem outros papéis que eu preciso exercer ao longo da vida.
Mas hoje a gente estava com um encontro marcado. Eu passei aí alguns dias preparando essa palestra. E aí, o que foi sendo constelado dentro de mim? O complexo do professor. Então eu fui buscando todas as referências, desde a minha primeira alfabetizadora, a Jung, o Kautscher, todas essas imagens de professor, elas foram se retroalimentando dentro de mim, para que eu pudesse chegar nesse momento, para de alguma forma transmitir esse conhecimento para vocês. Isso funciona assim com tudo o tempo todo. Não é que fulano é complexado. Não, todo mundo é complexado. Inclusive, quanto mais complexado for, melhor, porque é sinal de que existe uma variação maior entre os complexos e que isso possibilita mais chances para a pessoa absorver e a tratar de todas as experiências. Mas aí eu vou numa aula que eu nunca fui, de uma técnica que eu nunca vi, eu vou ter algum reconhecimento, porque eu sei que naquele papel eu estou no papel de aluno, mas aquela imagem de professor que eu estou vendo é uma imagem que é inédita para mim. O que vai acontecer com essa experiência? Eu vou pegar essa experiência e vou falar, não, mas isso aqui parece com uma aula, e vou jogar lá para o complexo. E aí meu complexo de professor ele vai ficar ainda mais dinâmico por mais uma imagem. Então, assim, é a partir dos complexos que a gente também vai ter uma função importante, que é de conseguir trazer para a nossa experiência pessoal aquilo que é coletivo. Eu vou conseguir apreender o coletivo e transformar aquilo em algo que é pessoal. Eu vou fazer disso uma parte da minha história. Isso se alimenta só com as experiências que a gente tem? Com essa experiência, por exemplo? Se alimenta com essa experiência, mas se alimenta com um outro detalhe, que é a nossa capacidade interior de produzir experiências. Uai, gente, mas existe isso? Existe. É o que nós chamamos de fantasia. Nós vamos falar sobre a fantasia um pouquinho mais adiante, tá? Mas é importante perceber que a fantasia, ela alimenta o complexo. Por enquanto, fiquem com isso. Sendo assim, nós vamos pensar, falando de como o complexo se constrói, de como o complexo se dá, ele nasce sempre de uma experiência inédita, não é? É a experiência inédita de ser professor, é a experiência inédita de bater um carro, é a experiência inédita de fazer uma viagem internacional, né? Todos esses eventos, a gente estava preparado para eles? Não, porque a gente não tinha referência. Então, todas essas experiências novas e inéditas, elas podem ser interpretadas como um trauma. Viver é um elemento traumático. A gente vai sendo traumatizado sempre que o novo se apresenta diante de nós e a gente dá aquele susto diante do novo e esse susto ele vai se mobilizar a partir de uma série de emoções, de afetos, e esses afetos vão buscar uma imagem arquetípica e essa imagem arquetípica vai servir de base e a partir disso, em torno dela, vão se formando complexos. Entendido? Hoje eu estou bem professor, bem entendido. Vocês estão aqui. Bem, o professor chegou de verdade. A diferença desses traumas cotidianos para outros vai ser o volume. O tamanho que isso vai ter dentro de nós e a repercussão que isso vai trazer. Mas o ponto de partida dessas experiências e do que vai separar o que é um traumão de um trauminha vai ser o amparo. Quando a criança vê sangue pela primeira vez saindo do corpo dela, aquilo dali é traumatizante.
ela acha aquela situação uma situação muito complicada, muito difícil, porque ela não tem uma referência anterior disso. Aí ela vai entrar ali num estado emocional muito afetado. E isso vai trazer para ela uma imagem que é uma imagem arquetípica de doença, ou de morte, ou de desmembramento, ou de... Ela vai ser tomada por aquilo, né? Mas aí chega uma pessoa e fala assim, calma, tá tudo bem, foi só um cortezinho, ó, tá vendo? Ó, já não tá mais doendo, agora a coisa já tá mais tranquila, ó, já não tá mais saindo sangue, vamos lavar, aí lava, arde, aí ela fala, ih, agora que eu morro. Não, calma, ó, passou, já não tá mais ardendo, vamos fazer um curativozinho, a mamãe vai dar um beijo. O que ela ganhou ali? Ela ganhou amparo. Ela pôde viver aquela experiência e aquela experiência não foi mais uma experiência limítrofe para ela, assim, entre o limite da vida e da morte. Doeu? Claro que doeu. Assustou? Claro que assustou. Mas ela conseguiu, com esse amparo, suportar aquilo dali. Por quê? Porque ela teve um agente externo que ajudou a metabolizar aquela experiência. Ela por si só, como aquilo era inédito, ela não tinha condição. Mas aí com um agente externo, ela conseguiu, ó, vai digerindo, vai ganhando ali uma forma mais amena, vai despotencializando aqueles afetos todos. Quando a gente é chamado a refletir, a reflexão, ela diminui a força do afeto. O afeto vai se convertendo num sentimento. O sentimento é possível. O afeto é impossível. O afeto a gente não dá conta de ficar afetado o tempo todo. Mas com o sentimento a gente já consegue. Ah, mamãe, mas está doendo. Mas... Tudo bem, ela pode até fazer uma mãe ali, ela pode... Mas aquilo ali não vai ter mais a mesma angústia que tinha antes. E isso é base para que a gente possa fazer com que os nossos pequenos traumas sejam assimilados de uma outra forma. Uma outra coisa que é importante nisso é que existe um atenuador para essa situação, são as associações. Não, mas mas hoje eu cortei o braço e sangrou. Ontem eu esfolei o joelho e ficou feio, e ficou aqueles, sabe, assim, pele pendurada, caiu da bicicleta, aquela queda de bicicleta, que todo mundo tem uma para contar. Né? Ela já conseguiu fazer associações com a primeira queda que ela levou, com o primeiro corte que ela teve, com a primeira vez que ela viu sangue. Agora já é uma área maior, tá diferente, o machucado é um machucado diferente, mas não é mais tão inédito. Ela consegue fazer associações com aquilo. Ela consegue pegar aquilo dali e comparar, e perceber as semelhanças, as diferenças. E isso vai fazendo com que essa experiência ela fique uma experiência mais sossegada. Disso, ela vai desenvolvendo defesa. Quanto mais traumatizado a gente for, menos afetado a gente fica. Entende? Quanto mais eu tenho experiências que vão me gerando essas associações, que vão enriquecendo esses meus complexos todos, tal, maior vai ser a minha capacidade de lidar com a situação, mas também de evitar novas exposições. É a partir dos traumas que a gente vai criando as nossas defesas. Que a gente vai aprendendo emprestei dinheiro para um amigo e ele me deu um calote. E eu emprestei tudo que eu tinha. E agora eu estou sem nada. Da próxima vez, eu não vou mais emprestar tudo. Né? Talvez eu não empreste mais. Se o trauma foi um trauma muito... Foi pouco digerido, foi pouco associado, se eu não conseguir suavizar esse trauma dentro de mim, pode ser que eu nunca mais empreste, e inclusive isso vire uma mania persecutória dentro de mim, pode virar um problemão. Mas o natural é de que eu fale assim, também, agora para ele eu não empresto mais, ou
talvez eu empreste menos de uma próxima vez. Eu não vá me prejudicar a partir disso. Essa estrutura de defesa é o que vai fortalecendo o ego para novas experiências. E aí foi um amigo que me deu o tombo, né? Mas aí eu recebi uma ligação de uma proposta de uma empresa que me parecia séria e idônea e me falando que ia multiplicar meu dinheiro por 5 em um mês. Eu olho e falo, será, gente? Ou seja, a minha estrutura de defesa ela fez com que o meu ego ele gerasse uma capacidade maior de assimilação e entendesse que um negócio tão bom assim, a gente tem que ter um preparo maior, tem que ter um distanciamento maior para ver se realmente ele não é um golpe. Então agora o meu complexo do ludibriado, ele está mais firme, ele está mais sustentado, e aí eu consigo olhar para outras coisas e ver assim, será que pode arriscar, será que não posso arriscar? E isso vai gerando em torno de tudo isso um fortalecimento. Eu vou me tornando uma pessoa mais resistente para lidar com a vida, que não é uma mariola, né, gente? A vida é um negócio que ela é bastante complicada. O tempo todo nós sofremos uma série de assédios externos e internos. E tudo isso aqui também vale para as questões internas, tá? Porque às vezes a gente entra em umas roubadas mentais e começa a explorar certos caminhos, que aí alguém tem que puxar e falar assim, sai daí, porque aí vai se dar mal. Né? E tudo isso vai se dando a partir do momento em que eu tenho uma elaboração mais consistente desses eventos traumáticos. Mas tudo isso só se sustenta, tudo isso só pode se fazer por causa de uma capacidade que nós temos de simbolizar. De olhar para as coisas e tentar agregar, de olhar para as coisas e tentar trazê-las em associações. O resumo disso aqui é o símbolo. É a capacidade que a gente tem de reunir e assimilar de uma forma coerente aspectos de uma determinada vivência. Então, eu vou saber que realmente eu emprestei o dinheiro, não deveria ter emprestado, eu emprestei muito dinheiro, realmente eu tinha que ter sido mais previdente e tal. Toda essa elaboração que eu faço é uma elaboração que vai colocar as coisas próximas umas das outras. Vão reunir ali e vão dar uma coerência para aquele pensamento. E a partir dessa coerência eu consigo perceber o que aconteceu, como me afetou, o que poderia ter sido evitado. Essa é a nossa capacidade simbólica que vai garantir. O símbolo ele é uma forma legal da gente perceber o símbolo, é o como se, é a metáfora. A empresa me ligou para oferecer aquela super proposta. Gente, mas me parece, é como se fosse como aquele amigo que disse que eu ia emprestar o dinheiro e que no dia seguinte ele ia depositar. E eu achei estranho, porque era muito dinheiro e tal. A gente vai fazendo essas associações e, a partir disso, eu vou perceber a similaridade entre as coisas. Eu vou conseguir reunir as coisas dentro de um mesmo campo. Então, a metáfora ela é um caminho importantíssimo para que a gente possa aprender a simbolizar as coisas, para que as coisas elas tenham essa função simbólica. Uma outra coisa que pertence a esse simbólico é uma significação, ou seja, atribuir valor e atribuir sentido para as coisas. Quando eu consigo atribuir valor e atribuir sentido para as coisas, eu estou dando a elas um significado. Eu estou entendendo como é que aquele evento ele ganha uma pertinência dentro da vida. O menino que caiu e se cortou, mentira, o menino que estava brincando com a faca e se cortou, e aí a mãe que deu o amparo, fez o curativo e virou e disse, mas... Aí não foi a mãe, aí foi o pai. O pai chegou perto e disse, mas tá vendo? Estava brincando com a faca, eu disse que não era para brincar com a faca.
a faca corta, poderia ter sido pior, é perigoso. Ela vai criando ali um significado dentro de si, ela vai atribuindo valores sobre aquele evento que vão fazendo com que ela ganhe uma pertinência maior para o ocorrido. Então ela sabe que se brincar com faca tem que ter muito cuidado ou não pode brincar com faca porque senão corre risco. Ela, à medida em que ela vai atribuindo sentido e significado às experiências, as coisas elas vão ficando mais pertinentes dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida, diante dos novos desafios. O símbolo é aquilo que vai nos ajudar a metabolizar. A gente vai ter a mãe para sempre para poder dizer, não, calma, não vai morrer. Aos poucos eu vou desenvolvendo uma capacidade simbólica, e essa capacidade simbólica ela vai me dando a chance de eu mesmo metabolizar as minhas experiências. Então o que estava antes projetado numa imagem exterior, aquele que antes ia me dar o amparo, ia ajudar a fazer esse contexto, a trazer esse caráter simbólico, passa a ser introjetado. E aí agora sou eu, que à medida que desenvolvo essa minha capacidade simbólica, vou conseguir metabolizar os fatos, as situações da vida. Ainda sobre o simbólico, também é importante destacar que é a capacidade simbólica que vai fazer com que eu aprenda a lidar com os opostos. Que é o que vai fazer com que eu aprenda a lidar com bem ou mal, dentro e fora, eu e outro. Entende? Tudo aquilo que está em oposição é a capacidade simbólica que vai nos permitir a ver a relação que uma coisa tem com a outra, a fazer correspondências entre um e outro, entre um lado e outro. Tá? E isso é importante porque a nossa vida inteira é feita de antinomias, é feita de paradoxos. Tudo na nossa vida é ser ou não ser. E aí é a capacidade simbólica que vai fazer com que eu possa ir processando tudo isso e que eu vá buscando uma conexão entre aquilo que aparentemente é cindido. Meu corpo e minha alma. São duas coisas distintas, não é? Se a gente tem uma capacidade simbólica bem desenvolvida, eu vou perceber que o meu corpo e a minha alma eles correspondem com muita facilidade um ao outro. Eles interagem com uma franqueza muito grande entre si. O símbolo, fazer o símbolo, permitir o símbolo dentro de nós, é o que nos oferece essa possibilidade. Isso acontece o tempo todo? Não. Existe também um aspecto dentro de nós que chama para fragmentação, que chama para separar. A gente não consegue engolir um boi inteiro, né? Mas um bife de cada vez a gente vai conseguindo. Certas experiências, elas são experiências volumosas demais. Elas trazem uma carga afetiva grande demais. Então o que a gente faz? Parte. Esse é o ponto de partida do trauma. O trauma é fragmentar. É você conseguir partir aquilo ali. Vamos lá, eu fui tentar encher esse copo de água com uma jarra inteira cheia de água. Vai caber? Não vai. Mas aí, quando eu faço isso de uma forma abrupta, vai transbordar e vai água para todo canto, não é assim? Uma experiência traumática muitas vezes acontece dessa forma. O afeto ele é grande demais para a capacidade daquele complexo ou para a ausência daquele complexo ainda, aquele tema ainda não foi evocado dentro de nós. Aquilo ali não foi capaz de suportar tamanho, a mobilização tamanha que aquilo trouxe. Então a gente vai tentar fragmentar, a psique, né, se encarrega de fragmentar essa experiência e sair dividindo entre os complexos. O ponto de partida dessa história é uma ansiedade. O que é que gera fragmentação de uma experiência? A ansiedade que ela me provoca. A excitação que ela me provoca. Então, quanto mais excitante for aquela experiência, maior a chance de eu ter de precisar cortar,
para poder dar conta. O Kogut, ele estuda bastante isso, ele tem uma teoria importante sobre o self. Ele não é exatamente um junguiano, mas ele tem uma teoria correlata que fala bastante sobre o self, a formação do self e tal. E ele chama essa ansiedade de uma ansiedade de desintegração. É como se eu achasse que eu fosse explodir diante daquilo. Como se eu achasse que eu fosse me desintegrar diante daquilo. Então eu preciso de alguma forma cortar, partir e distribuir aquilo para poder de alguma forma conseguir suportar sem sucumbir àquela experiência nova. Quanto mais precoce é a experiência, menos elementos de outros complexos eu vou ter para suportar, não é verdade? Não é a vida que vai dando para a gente essa capacidade de assimilação, de metabolização? Então, quanto mais precoce é a experiência, menos chance eu vou ter. Eu tendo menos chance, eu vou ter mais ansiedade. Isso vai me afetar mais. Então, tem uma proporção aí entre a idade que a gente vivencia, a bagagem que a gente tem para aquela experiência e como ela vai ser processada, como ela vai ser assimilada. Isso significa que os grandes traumas acontecem na infância? Prioritariamente. Mas não necessariamente. Né? Existem experiências da vida adulta que a pessoa ela não está pronta para viver e aquilo dali vai ser interpretado como um traumão, não como esses traumas corriqueiros que ajudam a gente a... O que não mata fortalece, como dizia tio Nietzsche, né? Não é desse trauma que eu estou dizendo, é dos traumões que geram repercussão maior. Esse processo que a gente chama aí de partir e distribuir entre os complexos, então assim, eu ganhei o boi inteiro para fazer o almoço de hoje. Eu não vou dar conta de comer o boi inteiro. Então eu tiro o meu bife, o resto do boi eu parto e saio distribuindo entre os outros complexos. Vai dar certo? Não necessariamente, né? Por quê? Porque às vezes esses aspectos que estão tentando ser assimilados ali dentro dos outros complexos, eles são muito dissonantes daquele complexo que está recebendo compulsoriamente aquele conteúdo. É o que nós vamos chamar de dissociação. A dissociação é quando nesse processo de partilha da experiência, ele vai gerar uma cisão dentro de nós ainda maior. As coisas elas não vão ter a mesma conexão, elas não vão ter a mesma capacidade de conexão. Então, assim, a fragmentação ela é importante para a gente poder dar conta. Mas a depender da forma como ela é feita, ela pode gerar um dano, ela pode deixar um rastro grande dentro da nossa psique. Tá? Isso pode gerar cisão, a pessoa romper com a realidade, pode gerar uma identificação projetiva grande demais com o outro. Eu começar a entender o outro de uma forma que o outro não é mais a forma como eu o vejo. Isso pode gerar estados de transe, isso pode gerar alternâncias entre personalidades. Vocês já viram aquele filme Fragmentado? Que é um filme super bacana. Aquilo ali é uma visão ampla, né? Que se tenta dar uma imagem de literalização, de múltiplas personalidades. Não que não exista, existe. Mas aquilo dali, aquele filme, ele é uma forma ótima da gente compreender como é que isso funciona. A experiência traumática original ela foi sendo partilhada ali por vários complexos, e aí quando cada complexo assume o comando, né, que são cada uma das personalidades que o personagem apresenta, ele não consegue ser inteiro. Por quê? Ele não consegue ser coerente. Porque ele está sempre inspirado, ele está sempre relacionado com a imagem do trauma, com aquela imagem inicial que gerou toda aquela fragmentação que se deu, né? E uma outra coisa que se dá nesse processo de dissociação é um desencarne. A alma se separa do corpo. O que eu estou chamando aqui de separação do corpo e da alma? As experiências do corpo são entendidas e interpretadas de um jeito e as experiências da psique são interpretadas de outro. Não se consegue perceber o diálogo, não se faz o diálogo simbólico entre uma coisa e outra.
essa é a origem, por exemplo, dos processos de somatização. Quando a gente olha para a psicossomática, nós vamos olhar que sempre existe ali um complexo que está tentando sinalizar algum aspecto que não está sendo simbolizado. A doença é como se fosse o caráter simbólico que a alma cria para poder promover essa conexão. Nisso também as dores se cronificam. Por quê? As dores tanto do corpo quanto da alma, tá? Porque é como se eu não conseguisse ir além, se falta o símbolo, eu não consigo ir além para abandonar aquela história. Aquela história ela fica meio que se repetindo, certo? Uma outra coisa é que, sempre que há uma fragmentação, a defesa ela vai se redobrar. Existe dentro de nós, a partir daquela vivência que eu citei antes, da vivência simbólica, que vai dando para a gente defesa e tal. Mas aí, essa defesa do fragmentado, que a fragmentação gera, melhor dizendo, ela é uma defesa que ela vai crescendo. É como se eu fizesse mais uma linha de frente na minha ida para a guerra. Eu já tenho uma, mas eu crio outra. Então a gente vai se transformar em pessoas muito reativas. A reatividade, ela é resultado dessa fragmentação. E também existe um aspecto que precisa ser destacado, é que a gravidade da fragmentação ela está muito associada também à repetição daquele evento traumático. Então, uma pessoa que sofreu, por exemplo, um assédio sexual quando era criança, ela vai ter aquela experiência vai ser assimilada como uma experiência traumática. Mas se ela sofreu assédio por 1, 2, 3, 10, 15 pessoas, ou 1, 2, 3, 10, 15 vezes, aquela experiência ela vai ficar uma experiência muito mais cristalizada. E um aspecto comum nesses casos é a falta de memória. Quanto mais cronificada é a experiência, menor é a chance da pessoa conseguir recuperar aquilo de uma forma mais explícita, mais direta a partir das memórias. Por quê? A memória, a construção da memória, ela é uma construção muito pautada nessa ideia de fragmentação. A vivência que vocês estão tendo aqui hoje, ela vai ser o quê? Fragmentada, certo? Não dá para assimilar tudo o que está acontecendo aqui hoje nesse momento de uma vez só. Aquilo vai ser fragmentado. Vai ser distribuído entre os complexos. No dia que vocês, daqui a 1 ano, quiserem recobrar alguma coisa daqui, vocês vão pegar de um complexo, vocês tiram uma imagem, de outro complexo, vocês tiram outra imagem, de outro complexo, vocês tiram outra imagem. Quando vocês reconstruírem, vai ser a mesma coisa que vocês estão vivendo aqui hoje? Não. Vai ser uma nova construção. E a memória, ela se faz dessa forma. A vivência, ela vai trazendo para a gente uma impressão. Cada vez que a gente vive uma situação relativa a determinado tema, aquilo dali vai nos impressionando. É tanto que o nosso corpo psíquico vai mudando, vai ganhando formas. Você pega um padre falando e pega um sindicalista falando. Eles vão ter o mesmo discurso? Não, porque as vivências vão imprimindo neles marcas que vão dar a eles um corpo psíquico e que aquele corpo psíquico vai ter um tom de voz, vai ter um formato. Às vezes até o corpo sofre essas interferências e vai mudando, vai se adaptando àquela situação. Entendido até aqui? Aí nós vamos voltar para aquilo que falamos antes sobre fantasia. A fantasia é um elemento dentro dessa dinâmica toda, muito importante, porque o que é uma fantasia? O que é vestir uma fantasia? Carnaval. Aí você vai para o carnaval de enfermeira. Você vai pegar elementos ali que lembram a dinâmica da enfermeira, vai colocar no seu corpo, você vai virar enfermeira vestindo isso? Não. Mas você brinca de ser enfermeira, né? Aí você brinca de tirar a temperatura do outro, você brinca de dar o remédio para o outro. A fantasia é isso. É uma composição entre a realidade que a gente tem para viver e uma ideia. E uma composição que é uma composição que rende bastante, tá? Rende, demanda.
As nossas fantasias, o Jung dizia que as nossas fantasias elas têm mais peso do que a nossa realidade. Por uma questão simples. Fantasia tem borda? Imagina um monstro. Agora imagina que esse monstro que você pensou, ele é 4 vezes maior do que você pensou. Ele não fica? A fantasia ela vai fazendo com que a coisa ela ganhe uma proporção, ela não tem fim. Tanto as boas fantasias, por isso que a gente se ilude, quanto as más fantasias, por isso que a gente fica receoso demais. O mundo da fantasia, ele é um mundo muito... Ele é um mundo do Tim Burton, ele é um mundo fantasmagórico, ele é um mundo que não está nem cá nem lá, e ele tem nesse caráter um caráter meio auto-hipnótico. Quando a gente começa a funcionar demais em cima de uma fantasia, a gente começa a querer voltar para aquela fantasia e vai se retroestimulando dentro dessa fantasia. E essa fantasia ela vai tomando corpo dentro de nós, ela vai alimentando todos esses complexos, ela vai evocando mais imagens dentro de nós, a ponto de a gente sair da nossa realidade. A gente vai perdendo a nossa realidade. Assim sendo, a gente pode pensar na fantasia como um elemento que é retrotraumatizante. Aquela vivência traumática que eu vivi, se eu ficar fantasiando em cima dela, eu vou sendo retraumatizado o tempo todo por aquela fantasia. A fantasia tem essa força. Assim como ela também pode ser autotraumatizante. Eu posso pensar uma coisa e a partir daquele pensamento que eu tive, daquela imagem que me veio à cabeça, se aquilo veio com um investimento afetivo muito grande, eu fico em cima daquilo, aquilo vira uma realidade. Doutor, eu tenho um câncer. De onde veio esse câncer? Não, mas eu tenho certeza, porque eu acho que está estranho, a situação está... Aquilo dali foi uma autofantasia que se autotraumatizou. E que vai gerando e que pode mudar a vida da pessoa, pode, inclusive, acabar com a vida da pessoa, né? Se ela começa a se dar demais a isso. Resumão dessa história toda é que nós vamos ter, de um lado, um caráter que é simbólico, né? Que é Symbiling, que é, na medida em que joga, converge para o mesmo ponto, que vai gerar associação entre os aspectos, e que, a partir disso, vai nos dar uma ideia de integração. E, do outro lado, nós vamos ter um aspecto, que é a fragmentação, que é diabalien, que é de onde vem diabolos, que é aquele que, na medida que vai, separa. Que é a fragmentação, que vai trazer para a gente a diferenciação, é eu saber reconhecer que uma coisa é diferente de outra, é eu conseguir partilhar as experiências, e que vai também nos ajudar a desintegrar aquilo que é grande demais para ser assimilado de uma vez. Tem um lado que é melhor que o outro? Não. Tudo isso é o que vai nos dar imunidade psíquica. É a partir da conjunção entre esses dois fatores, dessa sístole e dessa diástole, né, desses dois caminhos que de alguma forma exprimem formas diferentes de assimilação da realidade, que nós vamos ganhando imunidade, seja para simbolizar na hora que precisa simbolizar, seja para fragmentar na hora que precisa fragmentar. A partir disso é que nós vamos conseguir individualizar aquilo que é coletivo. Para a gente não viver como somos civilizados e não vivemos uma participação mística onde tudo é todo e todos somos um, é a partir disso que nós vamos aprender a ir individualizando as nossas experiências e assimilando como algo que é eu. Não o eu mais do ego, agora um eu maior, que é o eu do si mesmo, que é o eu do self. Beleza, eu fiz todo esse esquema para falar do trauma de uma forma em geral, mas tem traumão, né? E sobre o traumão, o Jung tem um recado aqui para dar para a gente. Ele fala que um complexo traumático causa a dissociação da psique. O complexo não está sob o controle de vontade e, por essa razão, possui qualidade de autonomia psíquica.
Ou seja, ele vai ter aquela chance de se retraumatizar, de se retrotraumatizar, que eu trouxe antes. Sua autonomia consiste no poder de se manifestar independentemente da vontade e até mesmo em oposição direta às tendências conscientes. Ele se impõe tiranicamente à mente consciente. Ou seja, quando a gente vive um traumão, ele não sai da cena. Ele fica ali o tempo todo, funcionando. A gente tenta atrapalhar ele de um jeito, ele vai e se reafirma de outro, e a dinâmica não cessa. A explosão de afeto é uma completa invasão do indivíduo. Ela arremete contra ele como um inimigo ou animal selvagem. Observei com frequência e o afeto traumático típico é representado nos sonhos como um animal selvagem e perigoso, uma ilustração notável da nossa natureza autônoma quando separado da consciência. Nasce um bicho dentro da gente, a imagem lá do fragmentado mais uma vez, né? Que ele vira um ser descomunal, ele vira uma coisa que é muito maior do que a nossa capacidade de assimilação. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se tiver, compartilhe entre os amigos e também se inscreva no canal, clicando no botão de inscrição e em seguida na sinetinha para que você possa receber as notificações das nossas próximas publicações.